Nós costumamos tratar o tempo como se fosse uma coisa natural, né? Como se ele existisse naturalmente. Então, o que é o tempo? É uma força imensa que vem do passado empurrando o presente em direção ao futuro. E a gente trata isso com uma certa naturalidade. Mas quando a gente tenta realmente tratar o tempo objetivamente ou diretamente, a gente percebe que é sempre uma relação, né? Exemplo, se eu tenho que esperar alguém 5 minutos, demora 1 hora. Mas se eu estou atrasada, 1 hora dura 5 minutos. Eu posso, por exemplo, num ano, envelhecer 5 anos. Dependendo do sofrimento que esse ano está me trazendo, do quanto foi penoso para mim. Mas eu posso, ao mesmo tempo, passar 10 anos sem envelhecer 1. Isso é muito relativo, a gente sabe isso na vida pessoal. Então o tempo existe objetivamente? A gente sabe que existe algo que se chama tempo, mas será que ele é possível de ser medido? A medição do relógio é objetiva ou é apenas uma referência? Na verdade, é uma referência, né? O tempo não tem uma medida exata. E a medida de tempo que a gente constrói é sempre relacionada com o espaço. Mas isso é uma padronização que a gente, de fato, criou para ter uma medição dessa coisa estranha que se chama tempo. Um exemplo para vocês, Santo Agostinho é um filósofo cristão que viveu entre 350 e 430, né, da nossa era. O Santo Agostinho diz, se você me pergunta o que é o tempo, eu não sei dizer, mas se você não me pergunta, eu sei. O tempo, eu sei como experiência, mas eu não conseguiria expressar o que ele é. Mas é o Santo Agostinho que nos dá essa referência do tempo como flecha, passado, presente e futuro. E a gente age naturalmente com isso. É realmente uma referência que a gente usa, mas que nos causa alguns problemas. Por quê? Na compreensão do tempo como flecha, passado, presente e futuro, nós temos configurado o passado. Porque ele é o lugar da memória, a minha experiência emocional, é o que eu trago, é a minha experiência histórica. Então eu tenho configurado o meu passado. Apesar de que o que está na nossa memória também é invenção. A gente mexe na nossa memória do passado, né? Às vezes a gente acha que é uma memória, é uma invenção. Então tem sempre um criativo na memória, mas ele é algo denso, a minha memória, o meu passado. O meu futuro talvez tenha mais densidade ainda do que o passado, porque no futuro é onde tem as minhas expectativas, as minhas esperanças, o que eu quero atingir. Então nós que somos civilizados, ocidentais especialmente, a gente constrói o futuro todos os dias. Todos os dias nós configuramos esse futuro. Como eu quero envelhecer ou amadurecer, como será o meu amanhã, o tempo inteiro a gente projeta. E não só o amanhã, o daqui a 1 hora, o à noite, né? O daqui a 5 minutos, nós estamos sempre nesse ponto. No entanto, esta configuração do presente desaparece. Não tem presente. Nós temos passado e futuro. Isso é uma das marcas grandes do nosso tempo também, como ansiedade, né? Nós estamos o tempo inteiro projetando e planejando esse futuro e escapando do presente. O que eu queria dizer para vocês hoje era exatamente como somos uma sociedade do passado e do futuro e como precisamos assaltar o instante para readquirir vida e saúde. Vamos lá, por que somos do passado? 2 bons exemplos. A educação, por exemplo. Quando você entra numa universidade, num determinado curso, você gasta metade do seu tempo estudando o passado. Como chegamos até aqui? No caso da psicologia, por exemplo, onde eu estudei, né, o curso que eu fiz. A gente fica metade do tempo entendendo como nasceu a psicologia, como cresceu, os seus antecedentes. A gente demora muito tempo nisso, em todas as universidades. A gente na universidade tem muita dificuldade em lidar com o presente. Então, quem hoje está discutindo o presente na universidade? Eu diria para vocês, muita gente, porque o contemporâneo inverteu essa relação. Mas na minha época de universidade não existia presente. Nós só tratávamos do passado. Por quê? Porque nós nos relacionávamos com livros. Um livro demora 1 ano, desde que ele foi escrito até passar pela revisão, pelo processo todo de edição e ser lançado, é no mínimo 6 meses, 8 meses. Então imagina que para eu escrever um livro e esse livro chegar até alguém, para esse alguém ler esse livro e usar, a notícia já está velha. E foi assim que a gente se organizou até pouco tempo atrás, em torno de livros e em torno de uma história, como se o presente nos incomodasse. E por que nos incomoda tanto o presente?
Porque diz Jorge Luis Borges, um escritor argentino, ele diz uma coisa linda que eu adoro. Ele diz: não há instante que não esteja carregado como uma arma. O instante, este agora em que eu falo com vocês, é o momento em que tudo pode acontecer. Tudo. A câmera pode cair, a gente pode não conseguir gravar, eu posso ter uma crise de riso e não conseguir fazer o que eu estou fazendo. Tudo pode acontecer. Tanto para o lado ruim como para o incrível. Isso é o que caracteriza o instante. Essa sensação de descontrole, de instabilidade é o que caracteriza o instante. Então, o que o instante faz com a gente? Se você consegue afirmá-lo, né? Se eu vivo o instante, se eu tomo de assalto, como eu estou propondo, o instante, significa o quê? Significa ser capaz de viver o agora. Significa estar vinculada ao corpo, à experiência, ao acontecimento. E menos às projeções, às linguagens, aos planejamentos, às virtualidades. Acessar o presente e assaltá-lo é tomar posse e afirmar a instabilidade do agora. A gente não gosta disso, porque se a gente está numa boa situação, a instabilidade do agora me diz: tudo pode acabar. Se eu estou vivendo um grande amor, isso pode acabar. Se eu estou cheia de saúde, eu posso ter uma doença. A gente se incomoda por isso, mas a gente se esquece que o instante também traz o contrário. Se eu estou vivendo um horror, tudo pode mudar. Se eu estou há muitos anos, inclusive, vivendo um horror, quem diz que o instante não pode ser diferente? Porque o instante está carregado como uma arma, o instante pode sempre abrir possibilidades absolutamente novas. Então, o que significa um instante? Um lugar de perigo? Um lugar de tensão, né? Então, tomar de assalto o instante é assumir um determinado estado de alerta. Eu tenho que estar pronta para o acontecimento. Isso é viver o agora. Isso é tomar um instante. Isso é alargar esse tempo. Por quê? Se tudo pode acontecer e se eu estou disposta a esse acontecimento que eu não tenho ideia do que ele é, todo o meu corpo sabe que há uma situação de perigo, né, de instabilidade. Então, o que acontece se meu corpo sabe que ele tem uma situação de instabilidade? Ele ganha vigor. Vou explicar isso melhor. Quando você corre risco, exemplo, alguém te assalta na rua, ou você está passando por uma situação de medo qualquer, um animal perigoso, sei lá, qualquer situação de perigo, o que acontece com o seu corpo? O seu corpo aciona uma situação de alerta para ele dar o melhor dele. Se você tiver que correr, você vai correr melhor que nunca. Se você tiver que falar, você vai falar melhor que nunca. Então, o nosso corpo, diante do perigo, ele é o melhor que ele pode. E é isso que significa assaltar um instante. É deixar o nosso corpo sempre em estado de alerta, sempre sendo capaz de dar o melhor que ele pode. Olha que coisa impressionante. Isso é levado pelo perigo. Nós, ao contrário de assumirmos o perigo e de prepararmos o nosso corpo para lidar com o instante e dar a melhor resposta que temos, nós nos acomodamos em conceitos de proteção, né? Em conceitos de verdade, de bem-estar que a gente constrói. Então eu acredito, por exemplo, que se eu ganho muito dinheiro, eu não tenho que ter o perigo do instante, né? Porque eu posso pagar por essa proteção. Se eu tenho esse dinheiro e realmente posso pagar por essa proteção, eu nem sempre posso, a gente sabe disso, mas supondo que o dinheiro possa pagar, eu ainda assim perco o melhor, que é ter o meu corpo vivendo, sempre dando o melhor que ele pode. O que significa isso para finalizar? Significa uma grande saúde, uma nova saúde. Nós precisamos adquirir uma nova saúde contemporânea. E essa saúde significa afirmar a vida como um risco, afirmar um instante como indeterminado e imprevisível e assumir um posicionamento físico, humano, mental, inteiro, né? Na verdade, de inteireza, assumir um posicionamento diante da vida de um estado de alerta, de esperteza, né? E sempre disposta a dar o meu melhor. Imagina se todo mundo se colocasse assim no mundo. Com certeza a gente teria um mundo melhor. Mas antes de tudo, isso diz respeito à saúde, à grande saúde. Essa que nós precisamos ter nesse momento em que
a vida está sendo colocada em questão exatamente pelos abismos civilizatórios. E um dos maiores abismos da civilização é exatamente nos tirar o presente.